diferente porque ele era reto. E Jacó já havia visto isso nele, e ele achou a diferença naquele jovem, né? Diferente de muitos filhos dele. E ele começou a se agradar dos irmãos dele, começou a olhar para ele e ver a diferença, ver que Jacó olhava ele diferente, né? E daí, com o passar da história, né? Jacó mandou o seu filho, mandou eles para um lugar, né, para pastorear, e Jacó chamou José, falou para José para ir lá observar os filhos dele como olheiro, né, porque ele era obediente e temente, sabia que tudo aquilo que os filhos dele faziam, José ia lá e denunciava os filhos que estavam trazendo uma má fama para a família, né? E com o passar do tempo, daí Jacó, como mandou ele para ir para lá para observar os filhos, ele chegou lá e disse assim, os filhos dele, os irmãos deles, vendo que José estava vindo, começaram a olhar para ele e falar assim, vamos matar ele, porque esse sonhador, ele é muito sonhador, né? E vamos matar ele, vamos matar os sonhos dele, né? E com o passar do tempo, ele pegou e foi até eles colocaram ele dentro do buraco, né? E tentaram enterrar os sonhos de José, né? E passando ali os caras lá que vendiam, né? Compravam os escravos. Eles passando por lá, eles venderam o irmão dele. Eles venderam o José. Mal sabia eles que eles estavam só, como eu vou dizer, ele só estava ele só estava fazendo a promessa de Deus se cumprir, né? E com o passar do tempo, José foi para a terra lá do Egito, né? E ele foi comprado por Potifar. E lá, né, Deus fez uma grande obra ali na vida dele, mas não era aquilo ainda que Deus queria fazer na vida dele, né? Era apenas uma amostra daquilo que Deus queria na vida dele. E ele pegou e passando aquele tempo lá, Potifar viu, né, que Deus realmente era com ele. Só que daí Deus permitiu que a mulher de Potifar se levantasse contra ele, né? E é muitas vezes assim na vida da gente, porque quando a gente está próximo à promessa de Deus, Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para saber onde está o nosso coração realmente, né? Quando Deus está começando a cumprir aquilo que Deus tem com a gente, né? Quando Deus começa a cumprir aquilo que tem na vida da gente, Deus quer saber onde está o nosso coração, se realmente a gente vai continuar reto, se a gente vai continuar seguindo aquilo que Deus fala com a gente, né? E daí depois de um tempo, a mulher pega e começa a caluniar ele, né? Quer dizer, ela tenta agarrar, né? Ela tenta agarrar José, e José tenta escapar de toda forma, mas ele acaba negando, porque ele fala assim: fiel é Deus na minha vida, eu quero meu relacionamento com Deus, eu não posso parar por aqui, eu tenho que viver aquilo que Deus quer, o meu relacionamento com Deus é mais, eu não posso me trocar por coisas tão fúteis, coisas tão pequenas diante daquilo que Deus tem prometido para mim. Deus tem prometido grandes coisas para mim, para que eu vou parar aqui, né? E daí ela vendo que não conseguiria aquilo com José, ela começa a caluniar José. Ela começa a caluniar, e daí até que ela contou para Potifar o que aconteceu, né? Aquela calúnia, ela inventou
para tentar cortar, para tentar parar e arrancar a reputação que José tinha, que era caminhar com Deus, né? Então daí ele é lançado na cadeia, né? E lá, mesmo na cadeia, Deus era com ele, porque ele era fiel, né? Então, tipo assim, não importa a situação que você esteja, talvez você esteja sendo caluniado, mas Deus conhece o seu coração. E é assim que a gente tem que viver, né? Independente do que falam, do que dizem sobre a gente tem que continuar firme, caminhando com Deus, né? Independente do que estão falando, não importa o que Deus acha de mim, o que Ele quer comigo, o que Ele diz sobre mim, né? E daí ele vai lá e passa um período da vida dele naquela cela. Mas mesmo ele estando naquele lugar, Deus continua fazendo ele prosperar. Então, todo o tempo, Deus faz ele um administrador, né? Todo o tempo, Deus usa ele. Todo o tempo, ele é servo, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Mesmo que seja uma pequena coisa, ele está disposto a fazer aquilo que Deus quer. Ele, todo o tempo que ele está ali aprendendo, ele sabe que uma hora, lá na hora que Deus cumprir a promessa, ele sabe que aquilo valeu, aquilo que ele aprendeu lá foi muito importante, né? E aí vai acontecer um fato dentro do Egito, né? E vai acontecer lá do padeiro e do copeiro, né? Que ele pede para eles para revelar, para discernir, na verdade, os sonhos, né? Que o copeiro e o padeiro vai dizer a eles, né? E ele é usado como instrumento naquele lugar, né? Eu estou correndo rapidinho porque, na verdade, né? Eu estou discorrendo. Aí vai acontecer isso, né? E tudo isso, na verdade, é algumas coisas até para chegar na promessa. Tudo isso são pequenas coisas que Deus usa para chegar até a promessa. E daí o padeiro, o copeiro, pediu para que o José discernisse o sonho, que ele fez conforme Deus falou para ele, deu um discernimento para José, e José entregou aquilo que eles precisavam, né? E até que um morreu e o outro viveu e voltou, né? E daí aí ele pede, né? Ele pede assim para José, ele pede para um dos servos e fala assim: lembra de mim quando você estiver lá, né? Vivendo aquilo que o seu sonho falou e eu discerni, né? E ele não lembra, depois de muito tempo que ele vai se lembrar, né? Daquilo. E daí o rei, né? Ele vai ter um sonho, né? E daí ele vai lembrar de José que está lá faz muito tempo, né? Na fase de amadurecimento, lá dentro da cadeia e tal. Aí ele vai passar por lá e daí ele vai lembrar e vai falar assim: olha, eu conheço alguém que pode discernir esse sonho para você, né? E daí ele pega e chama ele e conta o sonho para ele, e ele fala. Nunca ele se coloca como alguém que discerne, ele sempre eleva o nome de Deus. Fala assim: Deus pode discernir, Deus pode fazer, né? E daí ele acaba discernindo aquilo que o rei queria, né? E depois de tudo isso, de ele saber o conhecimento de tudo aquilo que aquele simples jovem tinha, o rei decide colocar ele para administrar aquilo, e a promessa de Deus se cumpre. Mas vamos lá agora eu coloquei alguns asteriscos aqui que eu acho que é muito importante. E aqui vai falar sobre o respeito, tipo assim, respeite o seu processo. Vou começar a falar de processo, né? E assim, José, ele era sempre um cara obediente, né? Ele era um jovem muito obediente.
Ele andava em retidão, ele caminhava e tudo que o pai dele falava, ele cumpria, porque ele estava disposto a servir verdadeiramente, né? E José era um menino de destaque, né? Tem muitas vezes assim que a gente conhece algumas pessoas que elas não são, elas chegam, mas ela às vezes é um pouco mais tímida, mas o fato dela servir, o fato de ela é diferente. Só o fato de ela viver uma vida com Deus, ela é destaque, é o brilho, tem um brilho nessa pessoa. E José era um menino assim, ele era destacado, ele tinha a presença de Deus, né? E ele vivia isso. Há tanto que Deus se relacionava com ele e falava com ele de sonhos, né? E daí o outro, que eu vou falar, é filho da maturidade, né? Filho da maturidade de Israel, né? A gente vê assim, tudo que Israel passou, né? Ele era um homem mais vivido e ele era mais velho e ele passava essa visão para José. Então a maturidade de José fez José ser um menino diferente, né? E ele era relacionado com Deus, ele tinha intimidade, ele sabia quem visitava ele em sonhos, né? Deus constantemente ele começava a falar sobre aquilo que ele ia fazer, e muitas vezes ele chegava e contava, né, para os irmãos o que Deus ia fazer na vida dele, né? Isso só fez adiantar, né? Porque a ira, tudo aquilo fez com que a promessa fosse um pouco mais antecipada, mas como eu posso dizer, assim, às vezes a gente não pode contar para todo mundo os nossos sonhos. Sim. Porque às vezes a gente não tem a mesma maturidade que José teve, né? Alguém pode chegar e matar os seus sonhos e impedir aquilo que Deus quer na sua vida, né? Então que a gente venha ser como José, mas um pouco mais calado, né? Reservado, guardado com aquilo, porque talvez alguém pode olhar para você e falar: você não sabe falar, você não sabe fazer, não é com você, esse negócio não é com você, né? E Deus fala assim, não é sobre aquilo que a pessoa sabe fazer ou não, é o poder de Deus que age nessa pessoa, né? Então tudo pode, se Ele disse, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, né? Porque fiel é Deus em todas as suas promessas. Basta a gente estar posicionado. Quem pode matar aquilo que Deus tem com a gente é somente a gente. A gente que decide parar ou não parar. A gente que decide prosseguir ou não prosseguir, né? E uma coisa também que eu observei na vida de José é a persistência, a fé, né, que ele tem. Né? Ele era um jovem persistente. Ele não estava ligando se os irmãos dele estavam dizendo alguma coisa ou não. Eles estavam ali, né, todo o tempo querendo arruinar os sonhos dele, enterrar os sonhos, né, dele. E em momento nenhum eles conseguiram. Glória a Deus. Né? E vai falar também, eu coloquei um asterisco aqui sobre a perseguição que José sofreu, né? Só adiantou a promessa que Deus tinha na vida dele, né? E a vigilância para que a calúnia não te faça desistir, né? É uma coisa que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se importa tanto que o nosso irmão fala, ou alguém lá de fora, né, pode estar falando da gente, a gente fica tão apegado em coisas tão pequenas, né? E que a gente não venha se atentar a isso, que a perseguição não venha fazer a gente parar, porque maior é a promessa, maior é aquilo que Deus tem na nossa vida, né?
Fuja da aparência do mal. Não quebre o seu relacionamento com o Eterno. Todo o tempo José mostrou que ele estava fugindo daquilo que parecia mal, né? E todo o tempo ele estava ali, e todo o tempo que a mulher estava querendo se deitar com ele, ele falava assim: não, eu não quero, não. Ele começava a se desviar daquilo que não se agradava o Deus dele. E ele começava a desviar, né, daquilo que não agradava. E ele, até que veio a calúnia, né? Às vezes a gente distancia tanto daquilo que a gente sabe que não vai fazer bem pra gente. A gente tenta, né? A gente corre, se desvia daquilo, e de repente vem uma calúnia dizendo ao contrário daquilo que a gente está vivendo, né? Vem aquilo totalmente ao contrário. A gente está desviando, está falando o que a gente está fazendo, né? E que a gente venha ser José, independente da circunstância que nos alcança, que a gente venha viver a retidão, viver reto naquilo que Deus quer pra gente, né? E em todo o tempo José foi abençoador, né? Todo o tempo ele era servo, todo o tempo ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Ele falou assim, Deus tinha algo com Jacó, Israel, falava para ele fazer, ele pegava e fazia, independente do que fosse para olhar os irmãos dele, ele ia. Qualquer coisinha, vamos colocar nos dias de hoje, qualquer coisinha que, lava o banheiro da igreja, limpa a igreja, ele fazia, ele não estava atrás de seu destaque, ele só queria fazer, ele era simples em servir, ele se agradava em fazer para Deus, Glória a Deus, né? Então ele era servo, ele era um servo. E também que esse processo que José passou, a gente não vê ele murmurando. A Bíblia diz que ele não estava murmurando, né? Que a gente também não vem murmurar, porque tem algumas situações da vida da gente e que às vezes a gente fala assim: por que Deus está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que na minha casa? Por que tá tão assim? Por que tá doendo tanto? Por que comigo? Por que tá judiando tanto? Né? E na verdade é o processo de aprendizagem, né, que José teve que passar, né? José passou por esse aprendizado, era faculdade. Aquilo que ele estava vivendo era faculdade para que ele se tornasse um governador, né? Aleluia. E além de ele seguir esse relacionamento com Deus, ele começou a passar a ser um instrumento, né? Ele se relacionava com Deus, todo o tempo a gente vê que ele servia, né? E depois ele começou a ser um instrumento, né? E ele foi um ótimo instrumento, que a gente venha também falar do amor de Deus àqueles que nós precisamos, aqueles que precisam. Às vezes a gente fala assim: mais um abraço na vida daquela pessoa pode ser uma grande diferença. Talvez aquilo que é tão simples pra gente pode mudar o quadro daquela vida. Pode uma palavra que talvez seja tão simples para mim ou para você, pode fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa. E como no processo que José estava ali dentro da cadeia, né, a gente viu que o servo se esqueceu de José, né? É Deus falando que só sai do processo quando Deus quer, né? Às vezes a gente fala assim: não, Deus, mas eu estou pronta. Mas não tá. É Deus quem
salva, é Deus quem lapida, é Deus quem tira, é Deus quem coloca, né? Então, Sim, Jesus. e é tão lindo o que Deus fez na vida de José, porque Deus não tinha só para ele, Deus queria, e como a gente eu comentei aqui sobre ele ser servo, né? Em todo tempo ele era servo, em todo tempo ele era servo, e Deus queria só amplificar a obra que ele tinha, porque ele não queria que José fosse só servo de algum povo, ele queria que fosse para muita gente. Por isso que em todo tempo ele aprendeu, ele teve que sofrer algumas coisas para sentir o que talvez o povo ia viver, para ele ter misericórdia, talvez, para ele ser mais amável, talvez, né? Então, em todo tempo, ele precisou passar pelo processo para cumprir aquilo que Deus queria e também para viver, né? Para viver o melhor de Deus e servir uma grande nação, uma grande geração daquela época, né? E em todo tempo, José, ele era obediente, ele era reto, né? Em todas as suas ações, ele só falava assim: glorifica-se em mim, Deus. Glorifica, porque eu não sou nada, mas eu posso. O Senhor pode na minha vida. Sim, papai. E no processo, todo esse processo, Deus fez dele um governador, né? Em todo tempo Deus fez. Todo tempo, cada situação que ele passou foi um exemplar. Ele precisava passar aquilo para ensinar, para ajudar, para ser melhor aquele povo. Glória a Deus. Talvez se Deus não tivesse levantado José, tenho absoluta certeza, se Deus não levantasse José naquela época, muitas pessoas tinham passado fome, né? Porque Deus já tinha decretado a situação, né? Deus já tinha decretado, mas por causa que Deus colocou sabedoria na vida de José e fez dele um grande vaso, né? um grande trabalhar na vida dele para que a promessa se cumprisse e essas pessoas vivessem da melhor forma possível. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E depois de tudo isso, Deus fez ele esquecer toda a sua dor, vivendo a promessa, podendo admirar a promessa concretizada e tendo o entendimento que tudo que passou trouxe conhecimento de muita coisa a José, né? Aleluia. Né? Então, assim, que a gente venha seguir aquilo que Deus tem entregado pra gente, né? É como eu disse, às vezes a gente tem tantos sonhos e parece ser tão impossível. E José estava naquela situação, né? Quando novo, perseguido, ninguém dava nada para ele. E ele só tinha um sonho em Deus, ele só tinha um sonho em Deus, né? E em todo tempo ele confiava naquilo que Deus falava, ele confiava naquilo que Deus entregou para ele. Ele sabia que ele não podia nada, mas com o poder de Deus ele conseguiria. Glória a Deus. Né? Então, assim, que a gente venha guardar essa palavra de verdade no nosso coração. A história de José, a história que fez do nada virar um governador, um grande governador, né? Que todos não acreditavam nele. E Deus fez, Deus concretizou, porque isso não é sobre José, mas sim sobre o poder de Deus. Aleluia. Né? Muitas vezes a gente se encontra em cada situação, né? E que a gente, como eu estava falando de servo, talvez a gente passe por cada pessoa que precisa de um abraço. Às vezes é só isso.
que a gente pode dizer, a gente pode abraçar essa pessoa, a gente pode falar do amor de Deus para essa pessoa, e é tudo que ela precisa, porque talvez ela esteja nessa situação, mas pode ser um José que pode governar, pode pregar, pode ser um grande pregador, ou pode ser uma alma que precisa ouvir da palavra de Deus, que precisa de Deus, que precisa ouvir e executar aquilo que Deus quer na vida dela. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco da minha história. É um pouco complicado, né? De como hoje é a minha primeira vez aqui pregando, é um pouco difícil de contar. Só que eu tenho vivido grandes coisas. E eu sempre disse assim: Deus, por que eu? Porque eu não sei, eu sou uma pessoa muito tímida. Quando eu fico na frente de alguém, eu gelo, eu tremo, é algo diferente. E na verdade, desde quando eu sou nascida no Mato Grosso, né? E com 5 anos eu fui aliciada, né? E eu passei um grande tempo da minha vida remoendo essa dor dentro de mim, porque foi muito difícil para mim, eu era apenas uma criança, né? E depois de um tempo, a minha família decidiu vir para o Paraná. E daí ali eu cresci dos meus 7 aos 12 anos mais ou menos. Eu cresci de uma forma não rejeitada, mas rejeitada ao mesmo tempo. Rejeitada de conhecimento, digamos assim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito amada pela minha mãe. Talvez um pouco orientada pelo meu pai, mas não tão amada como a minha mãe. Então assim, minha mãe todo o tempo ela sempre estava trabalhando, né? Ela sempre estava trabalhando e ela deixava deixava a minha vida nas mãos da minha avó. E minha avó era muito de idade, né? E ela às vezes deixava muito. Deixa criança, pode ir para a rua. E nesse tempo, dos 7 até os 12, eu aprendi muita coisa na rua, né? Eu aprendi muita coisa. E eu me via como um menino, na verdade. Então, desde pequena, eu sempre tive esse negócio comigo. Eu não me cuidava, eu sempre andava igual menino. Eu não me via como uma menina. Muitas vezes a gente olha assim, hoje os meninos, as meninas, sempre arrumados e tal. E não era uma coisa que eu não era assim. Então, eu andava de abarreta, desde os 7 anos eu já andava de boné, né? E passou um tempo, e ali eu aprendi a roubar também, porque não dá nada, só pega aqui, não dá nada e tal. E eu aprendi a malandragem. Na rua, quando você não tem a sua mãe ou seu pai te orientando, a rua vai te ensinar, e a rua te ensina só malandragem. Aí passou um tempo, eu peguei e vim embora para a Califórnia, onde eu moro até hoje, com 12 anos. E passou esse tempo, com 12 anos eu já comecei a ter uma vida como uma menina, como eu posso dizer. Eu já comecei a me relacionar com alguns meninos, né? Eu comecei a me relacionar e aí eu comecei a namorar com jovens, né? Comecei a namorar na época. Aí não deu certo, comecei a namorar com outro. Aí não deu certo e eu naquela vida assim de, não dá nada, né? Teve uma época também que eu não perdoava nada, sabe? Eu sempre estava fazendo roubos e tal com o meu avô. Até dentro da minha casa eu roubava. Pra mim, eu vi assim, eu queria, sabe? Era dinheiro fácil, então pra mim tava bom. Eu tava vendendo. Aí eu comecei a me relacionar um namoro, né? Comecei a namorar e nesse namoro eu fiquei mais ou menos 2 anos com essa pessoa, e essa pessoa me trouxe à igreja, né? E aí na igreja eu não acreditava que Deus existia. Eu não acreditava que Deus existia, e eu peguei e
fui na igreja e falei assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque eu não acredito que Deus, o Senhor existe. Não acredito. E naquele dia eu peguei, fui e tal. E tipo assim, pensei, um lugarzinho gostoso, igreja bacana e tal. No final do culto, Deus usou a boca do profeta para falar assim, que Jesus me amava. E que ele tinha ouvido a minha oração. E eu falei assim: então Deus existe. Porque eu orei em pensamento, ninguém me escutou. Então realmente Deus existe, né? Então aí eu peguei e eu fiquei tão emocionada com aquilo. Eu falei assim: nossa, eu desafiei a Deus a falar comigo, Ele é tão poderoso. E eu desafiei, assim, eu fiquei muito chocada que Deus usava profeta para falar. Ele era muito novo, era tudo muito novo para mim, era tudo novo. E daí eu fiquei feliz, mas eu não queria aquilo. E naquele dia Deus falou que ia fazer uma grande obra na minha vida. Ele falou assim, que através de mim Ele ia alcançar a minha família. E eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu falei assim: nossa, minha família, logo a minha família. E logo eu, quem dirá eu, né? Quem que chama comigo? Daí eu falei assim: logo a minha família que quebra, que briga todo dia, né? Que lá em casa sempre foi uma coisa que Deus queria mesmo trabalhar, né? Que Deus queria intervir, né? E naquele tempo, aí eu falei assim: mas eu não me vejo me vestindo assim, sabe? Esse negócio de saia não é comigo. Esse negócio não é comigo. Não é pra mim esse negócio de crente. Não dá certo. E daí eu falei assim: quer saber? Eu nem conheci o mundo. Tem tanta gente falando pra me aproveitar. Sou tão nova. Eu acho que vou aproveitar mais um pouco. Não dá nada. Se Deus esperou, pode esperar mais um pouco, né? Aí eu peguei e passando, né? Aí daí até que eu comecei a estudar à noite. E daí eu falei assim: eu vou largar dessa pessoa, porque essa pessoa não é pra mim, não quero, não dá certo mais. A gente tentou e tal, a gente estava falando até de casamento na época e tal. Eu falei assim: não é pra mim, não quero e vou deixar pra lá. Aí eu comecei a me envolver com outras coisas. Eu comecei a conhecer os meus amigos, que eram muito legal da época, né? E aí eu comecei a sair, sabe? E comecei a conhecer outro jovem, né? Até que daí a gente começou a sair pra fora da cidade, andar de carro, de moto na época. E até que eu sofri um acidente, né? Que ficou bem marcado na minha vida, porque Deus realmente, Ele teve misericórdia, me livrou naquela época, porque eles disseram pra mim assim, que a roda da moto onde eu estava tinha virado 8, né? Então o acidente foi muito feio, e eles falaram: é um milagre você estar aqui, é um milagre, porque era para você ter morrido nesse acidente, né? E mesmo assim eu era meio descrente, porque eu falei assim: talvez não, talvez, né? Apenas um acidente, acontece com todo mundo isso. E aí passou um tempo, né? Eu fiquei de recuperação, aí ali eu enxerguei realmente quem estava do meu lado, que era a minha família, né? E muitas vezes assim, eu sempre questionei porque a minha família sempre foi umas pessoas assim que sempre me perseguiram. Quando eu estava no mundo me perseguia, e quando eu estou na igreja me persegue também. Então assim, foi muito complicado para mim. E daí eu peguei, e a minha irmã na época, depois desse acidente, a minha mãe cuidou de mim, né? E meu pai, ele sempre foi assim, uma pessoa um pouco difícil de lidar, né? E na época ele me perseguiu bastante, ele ficava meio que tirando chacota da minha situação. E aquilo lá foi virando uma ferida dentro do meu coração, porque ele falava assim, eu estava com a minha perna aberta, uma queimadura de 3º grau, e ele falava assim: não dói nada não, não dói nada não. E eu falava assim: eu estou sofrendo muito, e ele está assim comigo, falando dessa
será que ele não vê o meu sofrimento que eu estou passando, né? E daí, aí depois desse tempo, a minha irmã chamou para fazer uma viagem, e logo eu fui, né, fazer essa viagem. Só que nisso, nesse meio tempo, eu estava voltando para a igreja, e daí eu já estava pensando em batizar. E daí eu falei assim, eu vou tentar dessa vez, vou tentar batizar, né? Vou tentar batizar e vamos ver o que vai dar, né? O que Deus vai querer, o que Ele vai querer comigo. E daí, só que daí, quando estava chegando perto do batismo, minha irmã ela me deu essa oportunidade para me viajar junto com ela. Só que daí, chegando lá, né, tudo ficou diferente. Eu falei assim, depois da viagem eu batismo, né? Eu vou lá e deixo as águas. Mas foi totalmente ao contrário. Essa viagem, ela só me afastou da presença de Deus. Ela me mostrou como o mundo é igual a libertinagem, né? A libertinagem, que a gente acha que está livre, mas na verdade a gente não está livre, a gente está preso, né? Então, aí eu passei por esse processo daí eu peguei, fiquei um tempo lá nessa viagem que eu falei. E aí eu me lembro que daí eu comecei a sair, porque daí lá eu não tinha minha mãe para me controlar, eu não tinha meu pai para ficar tirando satisfação, ou para me dar satisfação a ele, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. Então, para mim era tudo novo. Eu falei assim, agora eu estou livre mesmo, agora ninguém me segura mais, agora eu vou fazer o que eu acho que é bom aos meus olhos. E aí eu peguei, fiquei lá um tempo, e até que daí eu tive que voltar. Só que nisso, eu sofri um acidente lá também, e eu lembro que Deus avisou a minha amiga, falando que eu ia sofrer um acidente, mas Deus estava livrando. Aí eu falei assim, não, Deus é fiel mesmo, porque eu sofri o primeiro e o segundo, e Deus livrou, Deus avisou, não é de Deus mesmo. É de Deus. E daí eu peguei, né? Daí eu falei assim, não, Deus, realmente. Eu comecei a chorar naquele dia. Eu lembro que eu sentei, eu comecei a chorar, porque eu tinha quebrado uma unha nesse acidente de carro. E eu lembro que o menino que estava no carro, eu estava dentro do carro, o rapaz estava em cima da moto. E ele que estava em cima da moto, ele ficou tetraplégico, eu acho, sabe? Então foi um acidente muito feio mesmo. E graças a Deus eu não quebrei uma unha. Misericórdia pro menino, né? Mas amém, Deus cuidou de mim. Cuidou dele de certa forma também, né? Porque aquela batida podia gerar até uma morte, né? E daí depois eu peguei e voltei para a cidade onde eu moro hoje. Eu voltei e daí eu fiquei um tempo ali, e daí o que eu voltei, eu falei assim, não quero saber mais de Deus. Vou ficar do jeito que estou, tá bom? Do jeito que eu estou. Eu voltei a estudar e começou a vir vazio, porque eu já tinha conhecido Deus, sabia que Deus ia fazer. E eu sempre, todas as vezes que eu ia na igreja, Deus sempre usava o profeta para falar assim, eu tenho um negócio com você, eu tenho um negócio com você, eu vou cumprir aquilo que eu quero na sua vida, eu vou cumprir. E toda vez que eu ia na igreja era uma coisa, eu vejo algo em você. E toda vez era isso. E eu ficava... né? Que legal, Deus me ama, porque eu não me sentia amada pela minha família. E daí eu peguei, só que daí eu falei assim, não, eu vou sair de Deus, vou curtir a vida. Aí ficou aquele vazio. Aí eu tentei o suicídio, que lá onde que nós moramos, tem uma ponte. E daí eu subi em cima dessa ponte e parecia que eu me jogar lá de cima. Só que Deus falou, daí naquela hora eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E daí, nem sentido, nada. Eu nunca tinha tido experiências assim, só eu e Deus, não. Aí eu peguei, na hora que eu subi o degrau para me jogar, eu caí sentado, não sei o que aconteceu, mas eu caí sentado. E Deus falou assim, e eu senti no coração que Deus estava falando para mim assim, não vai adiantar. Essa dor, esse vazio que tem no seu coração, não adianta. Não é a morte que vai tirar isso de você. É apenas a minha presença. Aí eu pensei e falei assim, eu chorei muito. Eu lembro que tinha algumas pessoas olhando e falaram, vai se jogar lá de cima. Aí eu falei assim, misericórdia, ao ponto que eu cheguei.
ao ponto que eu cheguei de querer tentar me matar, né? Só que daí mesmo assim eu não queria, eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu não me rendia, eu não quero, eu não me vejo usando. O meu problema era a saia, o meu problema é se vestir igual crente, porque a gente fala assim, igual crente.